O Supremo Tribunal Federal ouviu hoje o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. Queiroga presta depoimento como testemunha de defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional. Ao todo, 10 testemunhas de defesa de Heleno já foram ouvidas. Entre elas também está o general Carlos José Russo Penteado, que atuou como número 2 do GSI durante a gestão de Gonçalves Dias, no atual governo Lula. Na última sexta-feira, o STF já havia ouvido o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, que também foi arrolado como testemunha por Heleno. E quem tem outras informações direto de Brasília sobre estes depoimentos é o repórter Édio Ferreira Júnior. Boa noite para você, Édio. Como é que foram aí os bastidores desses depoimentos de hoje, hein? Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite a quem nos acompanha. Hoje os depoimentos foram ouvidas as testemunhas de defesa, como você já disse, do general Augusto Heleno. Ao todo, né, nessas oitivas de hoje foram ouvidas 8 pessoas. 2 foram dispensadas pela própria defesa. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tentou dar um tom mais apaziguador ao que foi o momento de transição ali do governo. Ele, pelo discurso de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo o entorno do governo, ele disse que houve um momento de transição que foi tranquilo, que o governo não impôs, que o governo passado não impôs nenhuma dificuldade ao governo anterior e colocou o ex-presidente como uma pessoa que ficou muito triste depois que perdeu as eleições. Então, o tom dessa defesa do general Augusto Heleno hoje foi de que o governo passado do presidente Jair Bolsonaro colaborou para que o governo atual tivesse um momento de transição tranquilo. Um depoimento que chamou a atenção foi o do servidor da ABIN, Christian Schneider. O Christian era assessor da ABIN, hoje ele está fora do país, e ele disse que o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem, que é também um desses réus do Núcleo 1, ele tinha um gabinete no segundo andar do Palácio do Planalto. O segundo andar do Palácio do Planalto, onde fica também o gabinete do presidente da República. Então, o Christian Schneider, disse que o Alexandre Ramagem tinha um gabinete onde ele despachava dali toda a tarde. E ele tinha despachos diretos com o ministro do GSI, Augusto Heleno, semanalmente, a quem ele deveria se reportar por ser uma instituição, um órgão de segurança, mas com o presidente da República ele tinha despachos diretos, assim, sem necessariamente passar pelo conhecimento do general Augusto Heleno. E ele despachava dali, que é uma coisa que é incomum. Esse foi o primeiro e único agente, o diretor-geral da ABIN, que tem um gabinete dentro do Palácio do Planalto. Então, essa foi um destaque desse depoimento. Os depoimentos estão sendo ouvidos aqui, são acompanhados pela imprensa, dentro do plenário da primeira turma, é tudo por videoconferência. Não tem ninguém presencialmente aqui. O ministro Alexandre de Moraes é quem tem conduzido esses depoimentos. E hoje foram ouvidas essas 8 testemunhas. Amanhã vão ser ouvidas 14. Estão previstas para ser ouvidas 14 testemunhas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Então a gente segue aí acompanhando esses depoimentos que estão sendo fechados. Os áudios e vídeos só vão ser liberados no último dia de oitivas, que está previsto para a próxima segunda-feira, dia 2 de junho. É isso, André. Pois é, essas informações do depoimento de Augusto Heleno hoje, ele é apontado como uma das principais pessoas, né, articuladoras ali da suposta tentativa de golpe, e que ao longo do ano em que esteve lá, do período que esteve com o Bolsonaro, ele deixou muitas provas ali, né, inclusive até uma conversa gravada ali com o então presidente da República, em que ele dizia: temos que virar a mesa antes, né, temos que passar o rodo antes, porque depois vai ficar mais difícil. E o Bolsonaro lá na época, para a gente se recordar, diz assim: calma que esse assunto a gente fala depois. Isso está gravado, não tem muito jeito, né, Cira? Pois é, André, a gente até falava aqui no início, né, 10 testemunhas, e o Ed atualizou para a gente. Então, 8 testemunhas foram ouvidas hoje, né, e 2 testemunhas foram dispensadas. Agora, Larissa, tem muito material aí para ser apurado, para ser trabalhado depois desses depoimentos de hoje, né? Gente, eu queria só fazer uma pergunta para o Edio, não sei se ele ainda está aqui com a gente.
Ed, você nos ouve? Tô te ouvindo, pode falar, Ele Larissa. nos ouve, Larissa. Ouço sim, podem falar. Eu acho que uma coisa interessante, né, Ed, porque quando você mesmo fala assim pela quantidade de pessoas que estão ali para falar, para serem ouvidas, né, a gente pensa que vai durar muito tempo e no geral as audiências têm sido relativamente curtas, né, principalmente as que acontecem na parte da manhã. Edio, a que se deve isso, assim? As pessoas estão sendo mais objetivas, as perguntas estão sendo mais objetivas, e aí, com isso, o tempo de fala está sendo reduzido. Queria entender um pouquinho por que havia essa expectativa de que fosse durar, né, muito tempo, e elas têm sido um pouco mais curtas mesmo. As perguntas, Larissa, elas são abertas primeiro para a defesa daquele réu que está sendo ali levando as testemunhas para aquele dia. Então, quase hoje, por exemplo, do general Augusto Heleno, as perguntas eram de praxe. Se as pessoas conheciam o general, como elas conheciam, qual a relação delas de trabalho que elas tiveram com ele. E aí, passada essa parte das perguntas da defesa, o ministro Alexandre de Moraes abre para perguntas dos outros réus, das outras defesas dos outros réus. Não são todos que têm esse interesse de fazer perguntas para eles. Hoje, por exemplo, foram poucas as perguntas que vieram de outros advogados. Veio mais do general Braga Neto, que tinha também uma das testemunhas, como Marcelo Queiroga, era uma das testemunhas em comum do general Augusto Heleno. Então, isso tem dado uma agilidade maior. O Procurador-Geral da República também tem direito a fazer perguntas e nem sempre hoje mesmo, ele se interessou em fazer perguntas para esses réus. Isso tem dado uma agilidade no processo, assim, e tem feito com que essas oitivas tenham sido curtas e mais rápidas mesmo, como você observou. Ótimo, ótimo. É interessante a gente observar isso, né? Porque como de fato está restrito ali o acesso, né? Só para quem está credenciado, para quem está lá na primeira turma do STF, acho importante, né, a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes de manhã, né, o Edio está aqui, ele pode inclusive confirmar, né? As audiências que começam 8 horas da manhã, 9 e pouquinho ali, algumas já estão terminando, a gente fica se perguntando, mas gente, tão rápido? Mas porque está sendo suficiente, né? As perguntas estão sendo feitas, está dando ali o direito para, inclusive, os outros advogados fazerem perguntas, e eles acabam nem sempre usando desse direito, né, Edio? É isso. Hoje demorou 1h30, eram 8 testemunhas. Seriam 10, a defesa dispensou 2, foram ouvidas 8 pessoas e as perguntas, quando passavam para os outros advogados, nem sempre eles tinham perguntas para serem feitas. Então, isso deu uma agilidade maior. Teve depoimento que durou pouquíssimos minutos. Então, eram respostas de sim ou não, e aquilo ali para a PGR também, que é a denunciante, também foi dado como suficiente. Então, isso tem dado uma agilidade. A gente achou que isso demoraria mais aqui, realmente. Mas, de fato, esses últimos depoimentos têm sido mais curtos. Amanhã a gente tem 14, estão previstos 14 depoimentos. Uma parte pela manhã, 6 ou 8, se não me engano, e o restante à tarde. Que são as do ex-ministro Anderson Torres, que foi o que mais convocou testemunhas. Ele tem, se não me engano, 34 ou mais de 30. Então, ele foi o que mais chamou testemunhas para serem ouvidas. Então, amanhã o dia vai ser todo para ouvir as testemunhas dele, com essa expectativa, com esse ritmo célere que tem sido dado, e assim, até é uma forma que o ministro Alexandre de Moraes tem imposto nessas oitivas. Ele tem cobrado com que as testemunhas sejam mais diretas e claras nas informações, mas eles têm tido todo o espaço para poder falar. O que ele não dá espaço é quando há uma defesa que foge do que está sendo questionado ali dentro dessas testemunhas, dessas oitivas. Então, é uma expectativa amanhã de que a gente continue esse mesmo ritmo, com esses julgamentos pela manhã e os julgamentos na parte da tarde, que você pode nos acompanhar aí por umtempo.com.br. A gente tem a nossa equipe aqui em Brasília para acompanhar tanto pela manhã e pela tarde todas essas oitivas que ocorrem aí até a próxima segunda-feira, dia 2 de junho. Agora, Edio, Larissa falava dessa rapidez, né, desses depoimentos. Hoje estava previsto para começar às 3 da tarde, né? Começou pontualmente nesse horário e que horas que terminou todas as pessoas sendo ouvidas aí? Que horas que foi o fim de tudo?
essas oitivas têm começado pontualmente. Quando é pela manhã é às 8, semana passada começou às 2 da tarde, uns dias, hoje começou às 3. Hoje começou às 3 em ponto e às 4, por volta de 4h30, já tinha terminado. Então, é por esse período de tempo aí que foram ouvidas todas essas pessoas. Alguns falaram um pouco mais, o Marcelo Queiroga foi um dos que falou um pouco mais. O Christian Schneider, que é esse servidor da ABIN, de quem eu mencionei, também foi um que falou um pouco mais, ele tinha dado mais detalhes sobre as ações do Alexandre Ramagem dentro da ABIN e demorou um pouquinho só, mas isso tem sido mais rápido mesmo, teve uns que não demoraram nem 5 minutos.